A guerra na Ucrânia, e vocês estão vendo imagens agora, aí preocupa o mundo todo. E os reflexos na economia mundial, no Brasil, no Rio Grande do Sul? Vamos conversar com uma especialista a respeito. Nossa entrevistada já está conectada conosco. A economista-chefe da FEComércio RS, professora Patrícia Palermo, já está conectada conosco. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, meu amigo. Infelizmente, né, a gente está aqui hoje para conversar sobre um assunto bem complicado e triste para a humanidade, que é a guerra na Ucrânia. Num país como o nosso, né, que ao longo do tempo foi aumentando as suas relações comerciais com o resto do mundo, e um mundo hoje que está totalmente globalizado, o que acontece lá do outro lado do planeta acaba refletindo aqui. E esse fato, né, infelizmente, vai ter bastante impacto no mundo inteiro. A gente está falando sobre uma área que é muito importante para a produção de bens que são muito importantes para o mundo inteiro. A gente está falando de petróleo, de gás natural, de trigo, de milho. O mundo viveu no ano de 2020 um ano inflacionário histórico. Vários países do mundo experimentaram no ano de 2021 basicamente os maiores picos inflacionários das últimas décadas. O que se esperava para o ano de 2022? Que essa inflação tivesse aí, né, uma diminuída, porque basicamente está se retirando vários dos artifícios que se ajudou as economias a se recuperarem nesse período aí pós-pandemia, né, pós esse grande ápice da pandemia que aconteceu nos anos anteriores. E também, né, países emergentes como o nosso estavam aumentando taxa de juros, então isso dá algum tipo de resfriamento à própria atividade e, consequentemente, aos preços. Mas parece que, basicamente, isso não vai acontecer. A gente vai continuar tendo pressões muito relevantes de preços vindo da parte energética e também da parte das commodities, especialmente as commodities agrícolas. Quando a gente está falando, por exemplo, de commodities energéticas, nós estamos falando do preço do petróleo, do gás. O petróleo, por exemplo, né, já bateu aí a casa dos $110 e pode ser que não fique por aí se o conflito escalar mais. Por mais que a gente saiba, né, que se usa muito mais gás no inverno europeu do que no verão europeu, é muito importante como fonte de energia em toda a Europa. E o gás aumentou muito de preço. Vamos pensar que a gente está falando de áreas que são muito importantes, por exemplo, na Ucrânia, lá na produção de milho. Já pensou se durante o degelo não se consegue plantar milho na Ucrânia? O preço do trigo, né, já aumentou e está alcançando máximas históricas, está bicando aí máximas históricas. Quando a gente fala dessas duas commodities, trigo alimenta pessoas, milho alimenta animais. Nós estamos falando de cadeia alimentar no mundo, né, ficando mais cara. E aqui no Brasil, a gente tem um outro ponto relevante que pode também afetar a gente, que é a própria via do câmbio. Então, a gente vê o preço dessas coisas aumentarem em dólares, e conforme for o impacto que essa guerra tiver no câmbio, a gente pode ainda exponenciar esse impacto. É difícil a gente precisar efetivamente o que vai acontecer com o câmbio, né? Eu, a princípio, acredito que a gente vai ter pressão de desvalorização cambial, porque uma guerra aumenta nível de incerteza global, né? E quando você tem aumento de incerteza global e lá na frente você tem ainda os Estados Unidos querendo aumentar juros, obviamente isso tem reflexos em taxa de câmbio. E isso pode provocar uma desvalorização da nossa moeda. No entanto, também existe um outro ponto que pode aliviar essa força. A Rússia está sendo colocada numa situação de pária global. A gente já vê aí várias agências, né, classificando papéis russos como lixo
Isto. A gente teve o Fundo Soberano da Noruega, o maior fundo do mundo, dizendo que vai retirar as suas posições, a Rússia, né? Nós, aqui no Brasil, somos tradicionalmente um exportador de commodities, então isso pode também gerar algum tipo de pressão de valorização da nossa moeda, né? Porque eu brinco com as pessoas em geral, né? Que numa escuridão, bumbum de vagalume é farol, né? Então, o que significa isso? Significa que se a gente se mostrar minimamente responsável, a gente começa a atrair recursos do resto do mundo que vão ser deslocados da Rússia. Ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa de ser exportador de commodities, que também faz com que a gente atraia dólares aqui para o ambiente nacional. Então, tem essas duas forças, né, guerreando entre si. A gente tem essa questão da incerteza, que é algo extremamente relevante para desenhar para a gente, né, um cenário de desvalorização cambial, mas, por outro lado, existe também essa questão da atração de recursos via exportação de commodities, via atração de capital estrangeiro mesmo, seja através de títulos públicos que estão pagando taxas de juros bem maiores, seja as próprias empresas brasileiras, né, recebendo recursos aí que estavam antes aplicados em empresas russas, isso pode levar a um processo de valorização. Só que, de novo, tem a dúvida aí do que vai acontecer com o câmbio, né? A gente não sabe para onde isso vai funcionar. A questão é que, se houver desvalorização, o que a gente vai ver? Uma potencialização desse impacto inflacionário que vai vir pelo preço das commodities. Se tiver uma valorização, esse impacto inflacionário vai ser um pouco menor. Mas o que parece ser um cenário claro? Que vai haver impacto inflacionário. Que a força que vai se ter, né, através do aumento do preço das commodities, não vai conseguir ser eliminada por um processo de valorização cambial, porque a pressão que vem vindo por preço de petróleo, por preço de commodities, é muito grande. E nós temos aqui um outro ponto extremamente relevante que a gente não pode deixar de tocar, né? Que é essa questão da dependência brasileira de fertilizantes, né? Nós dependemos aqui de os 3 fertilizantes que nós usamos, né? Nitrogênio, potássio e fósforo, são em sua maior parte, sua grande parte, né, importados. E a Rússia, ela é um importantíssimo fornecedor desse recurso para o Brasil, né? Então, certamente é uma situação muito complicada, é uma situação que vai exigir de todos nós um grande sacrifício, né? E depois de um ano em que muita safra se perdeu em virtude da estiagem, pode ter certeza que se vai enxergar aí pela frente custos de produção muito mais altos do que tinha anteriormente. E ao se ter esses custos muito mais altos, né, a gente tem rentabilidade bastante comprometida. Então, depois de não ter conseguido colher, muito agricultor vai ter uma dificuldade extremamente elevada de plantar. Meu Deus do céu. Professora, nós temos 4 minutos. 2 perguntas e eu peço para a professora ser bem objetiva. O Internacional vendeu o centroavante Yuri Alberto, um jogador excepcional para o Zenit da Rússia. Recebeu 50% do valor. Tem risco de não receber o restante do dinheiro? Olha... Outra coisa, professora, outra coisa. O que a senhora achou do PIB, que fechou 2021 com resultado positivo a despeito dos negacionistas que achavam que o Brasil não ia crescer? Vamos lá, então. Vamos começar. A pergunta fácil para mim é a segunda, tá? Porque a primeira do Yuri Alberto é mais complicada, né? Depende por que banco que está acontecendo essas transações, porque alguns bancos foram desligados do sistema, outros não, a gente não sabe em que banco foi feita essa relação, e também, cada vez que a gente aumenta o tempo, né, para que esse dinheiro venha, e o conflito escala, mais chance tem de não receber.
mas isso são questões que só as partes vão saber, de fato, falar, porque elas sabem onde está sendo feita essa negociação. Sobre o PIB do Brasil, o que é importante a gente enxergar ali, né? Assim, uma notícia que nem essa, como a gente teve, né, do crescimento no ano passado, ela pode ser lida de várias formas, né? Uma forma é dizer, olha, o PIB de fato cresceu 4,6%. A questão é que no ano anterior ele tinha caído 3,9%. Então, esse 4,6%, na verdade, né, subir um degrau que a gente tinha descido. Basicamente, a economia brasileira está um nível muito semelhante que ela estava no final de 2019. Então, voltamos para o mesmo lugar, né? O lado bom é que a gente pode dizer assim, a gente pagou a conta da pandemia. A questão é que nós, sem dúvida nenhuma, ficamos mais pobres. O PIB per capita, né? O PIB per capita brasileiro, ele não conseguiu crescer aquilo que ele teve de perda no ano de 2020. Entendi. Isto é, a gente ficou como sociedade, como pessoas dessa sociedade, efetivamente mais pobres. E se a gente olhar o andamento do PIB da economia brasileira ao longo dos trimestres, a gente está vendo uma economia que anda de lado desde o segundo trimestre. Crescimento mesmo a gente teve no primeiro trimestre em relação ao último trimestre de 2020. O resto do ano a gente ficou ali numa recessão técnica e agora no final do ano a gente cresceu 0,5%. Meu amigo, para caminhar aqui para o nosso encerramento, o que eu diria para você é que 2022 vai ser extremamente desafiador, porque a gente já entra com o pé no freio, sem ter sentido ainda os efeitos da Ômicron, sem ter sentido ainda os efeitos da guerra. Então, como isso vai repercutir, a gente vai ver daqui para frente. Mas o cenário ele já era de baixíssimo crescimento esperado para o ano de 2020. Quando a gente olha para essas variáveis, né, de inflação com impulso altista em virtude das commodities e dos combustíveis, taxa de juros crescendo e mercado de trabalho perdendo tração, aquele crescimento positivo pequenininho que a gente esperava para o ano de 2022 começa a titubear para o lado negativo. Vai ser um ano desafiador. Muito bem, muito obrigado, professora Patrícia Palermo, pela participação conosco. Vamos torcer para que tenhamos dias melhores. Um abraço bem carinhoso para a professora. Com certeza, meu amigo. Sempre um prazer te atender e atender aos nossos telespectadores. Um grande abraço. Obrigado, até logo. A professora Patrícia conhece muito o assunto, sabe muito, vai ser um ano muito difícil.